paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você ainda não me conhece, sou a professora Néia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então já aproveita, crente, nos ajuda nesse projeto. Divulga o nosso canal, compartilha o nosso link com outros professores da Escola Bíblica Dominical. E não esquece, não, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e deixa aquele like, aquele comentário abençoado que alegra e muito o nosso coração. Mas dando continuidade na aula de hoje, na nossa pré-aula, estamos aqui para tratar da lição de número 12 de juniores do segundo trimestre de 2025 da nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema dessa lição de número 12 é Zacarias, o profeta do renovo. Vai ser uma aula maravilhosa, fica aqui com a gente. Nós temos sugestões de dinâmica, de como você contar essa história de uma forma bem interativa com seus alunos. Então, deixa aí seu like, tá bom? Vai valer a pena. Vamos lá. Para você iniciar seu planejamento da aula de hoje, é necessário que você tenha em mente o objetivo desta aula, que é explicar que o Senhor nos encoraja a anunciar a sua palavra. Tendo em vista isso, receba os seus alunos no momento do acolhimento com pergaminhos. Vou te deixar aqui um modelo para você se inspirar. Dentro desses pergaminhos, você vai colocar alguns símbolos da nossa lição, como, por exemplo, um jumentinho ou um cavalinho, uma coroa, e já já você vai entender por que desses símbolos dentro do seu pergaminho. Aproveite, receba os seus alunos com muita alegria, entrega para eles os pergaminhos, diz que eles estão recebendo uma mensagem muito importante e que durante a aula eles vão decifrar essa mensagem, o significado dessa profecia junto com você. Tudo bem? Então vamos lá. Faça também o momento da oração, aproveite para perguntar se os seus alunos têm algum pedido específico, interceda a Deus e não esquece não, já aproveita para pedir que o Senhor Jesus possa renovar os seus alunos, possa dar uma nova esperança em alguma das áreas da vida deles que eles consideram que precisa desse renovo e dessa esperança. Feito o momento da oração, dê continuidade com o momento da chamada. Já pega papel e caneta para que você possa anotar a nossa sugestão. Os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo pronto para anunciar a palavra. E aqueles que estão ausentes, os que estão presentes podem estar respondendo que Deus renove as forças de Maria, que Deus renove as forças de José. E aí fala o nome do coleguinha que está ausente nessa aula de hoje, tá bom? Também faça o momento do ofertório. E o momento do ofertório é muito interessante que você conecte com o tema a ser estudado. Explique que Zacarias e Ageu, eles incentivaram o povo a não parar a obra de Deus. E a nossa oferta hoje é um jeito de nós também não deixarmos a obra de Deus parar. É um jeito de a gente dizer sim para a continuidade da obra de Deus. Então, com a nossa ajuda, com a nossa oferta, a igreja vai continuar prosseguindo no reino de Deus. Tudo bem? Você gosta de fazer esse momento de reflexão aí no momento do ofertório? Deixa aqui nos comentários se o ofertório na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, é na classe ou é na nave da igreja. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Faça também a apresentação do tema. Nesse momento da apresentação do tema, você pode começar fazendo algumas perguntas. Por exemplo, vocês já se sentiram muito desanimados para fazer algo? Fazer uma lição de casa muito difícil, da escola, ou depois de perder um jogo ou brincadeira. Já aconteceu de vocês ficarem desanimados de continuar, de prosseguir? O que a gente costuma fazer quando está desanimado? Vocês costumam desistir? Vocês costumam reclamar, ficar reclamando, ficar murmurando? Você costuma ficar triste, chorar por não ter conseguido fazer aquilo? Qual é a sua reação? Na aula passada, nós estudamos que o profeta Ageu animou o povo a reconstruir o templo. E hoje nós vamos conhecer um profeta que estava lá nesta mesma época, chamado Zacarias. Ou seja, Zacarias estava lá profetizando no mesmo período que o profeta da aula passada, que foi o profeta Ageu.
Então, o povo de Judá estava muito triste e desanimado depois de voltar do cativeiro, como nós já estudamos na aula anterior, e tudo estava muito difícil. E eles tinham parado com a construção do templo, mas Deus, ele não para. Ele não abandonou aquele povo. Ele enviou Zacarias e deu a ele algumas visões incríveis, que nós vamos ver o que é que esses pergaminhos, inclusive, têm a ver com essas visões. E uma das mais importantes profecias deste profeta Zacarias foi a respeito de Jesus. Então, vamos lá conhecer na aula de hoje, que nós temos como tema Zacarias, o profeta do renovo. Eu tenho certeza que os seus juniores vão amar participar dessa aula. Essa leitura de hoje a leitura base está no livro de Zacarias, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15, e também no 9, versículo 9. Faça a leitura com seus alunos, de preferência acompanhando na Bíblia Sagrada. Se você tiver slide, utilize, mas peça que eles possam acompanhar pela Bíblia Sagrada. Faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Salmos 51, 10, que diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Aleluia! Que versículo maravilhoso! É uma oração, é um pedido a Deus do salmista para dar uma coragem nova, para trazer renovo sobre a vida deles. E então, para você memorizar esse versículo junto com seus alunos, você pode entregar para eles 2 corações, tá? Ou você pode colocar um coração de um lado e outro coração do outro. Recorta aí um coração na cartolina ou no papel. Eu vou te deixar aqui, inclusive, um modelo. E você vai entregar para eles, tá bem? De um lado, você vai pedir que os alunos possam estar criando rabiscos de cores escuras, simbolizando o coração velho, o coração sujo, um coração que está precisando de renovo. E do outro lado, você vai pedir que eles possam fazer uma decoração bonita, brilhosa, colorida, um coração alegre e cheio de Deus. Então, primeiro você vai entregar o coração vazio, o coração limpo de um lado e do outro. De um lado, eles vão rabiscar, eles vão colocar algumas cores escuras para simbolizar o coração desanimado, o coração impuro, como estava o coração do povo naquele período. E aí, enquanto vocês recitam o versículo, a primeira parte do versículo, cria em mim, Deus, um coração puro. Eles vão mostrar a parte impura, a parte de desânimo, e virar o coração para a parte em branco, que é a segunda parte do versículo. E dá-me uma vontade nova e firme. Nesse momento, eles vão estar aí decorando os corações. E aí você vai pedir que eles possam repetir por algumas vezes. Primeiro mostrando a parte do desânimo, a parte rabiscada do coração. E logo em seguida, quando vocês lerem a segunda parte do versículo, mostrando a parte cheia de colorido, ou seja, uma força nova, um renovo, um ânimo novo neste coração. Vocês também podem usar os gestos para cada parte, para cada trecho do versículo, para também entender o significado e estar memorizando. Por exemplo, cria em mim, faz aí como se estivesse moldando um barro. Ó Deus, cria em mim. A segunda parte, um coração puro. Vocês vão colocar aí, fazer o coração em volta do coração de vocês. E dá-me uma vontade. Estende as mãos assim como se estivesse pedindo a Deus algo. Nova e firme, faz o sinal de força. E aí memoriza também com seus alunos. Quanto mais você repetir o seu versículo, utilizando os corações e também fazendo gestos, mais eles vão estar memorizando o versículo. Não esqueça não de falar a referência bíblica, que é lá no livro de Salmos 51, 10. Aproveite para explicar para eles também que primeiro nós precisamos pedir para que Deus possa limpar o nosso coração, o nosso interior, tirar aquilo que não agrada a Ele e trocar o nosso coração por um coração puro, um coração limpo, um coração renovado, cheio de força para continuarmos obedecendo a Ele, fazendo a sua vontade e não desistir de fazer a sua obra. E agora vamos para o nosso momento do louvor. Pega papel e caneta e anota Renova-me de Aline Barros e Um Vaso Novo de Thales Roberto. São louvores muito conhecidos e você vai fazer esse momento de adoração com os seus juniores. E agora, dando seguimento, vamos para aquele momento que eu sei que você estava esperando. Deixa aqui nos comentários. Eu estava esperando a dinâmica. Então vamos agora para o nosso momento da dinâmica. Vai ser bênção por essa mistura. O nome da nossa dinâmica é Telefone Sem Fio Profético.
vou te dar aqui essa sugestão que vai fazer aí sucesso na sua sala de aula. Bem simples, mas com uma mensagem muito importante. Mas antes, deixa eu te fazer um convite muito importante. Vem se tornar membro VIP do nosso canal, crente. Você vai receber esse plano de aula todo digitado, com esse passo a passo que eu estou te passando para facilitar a sua vida. Também todas as imagens que nós exibimos aqui, o nosso slide, atividades extras, tudo para você interagir com seus alunos durante a semana. Então não perde tempo não, assiste esse vídeo que você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Não disse para você? É bênção pura sem mistura. Se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo. Tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de informações. E você pode tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua assinatura. Agora, dando continuidade, vamos para a nossa dinâmica, que é o telefone sem fio profético. Você vai organizar suas crianças aí em círculo e você vai explicar para elas que o profeta Zacarias, ele recebia as mensagens de Deus, as profecias da parte de Deus e tinha que passar para o povo de forma fiel, exatamente como Deus falou com ele. E aí você vai falar alguma das frases do profeta Zacarias para a primeira criança, e a primeira criança deve falar bem baixinho no ouvido da segunda e deve passar para as demais. Ao final, vamos ver se eles conseguiram manter aí a mensagem de forma fiel, da forma como você anunciou lá no início, tá bom? Uma sugestão de frase que você pode pedir para eles falarem é: a glória da segunda casa será maior. Você também pode botar: o seu rei está chegando com humildade. Ou então: eu estou com vocês, diz o Senhor. Você pode fazer algumas rodadas e a cada rodada você fala uma mensagem dessa diferente. Ao final, veja se a mensagem chegou fiel e faça com eles a reflexão. Viram só por como às vezes a mensagem pode confundir, pode mudar alguma coisa? Então nós precisamos conhecer, ouvir de Deus muito bem o que ele tem para falar conosco, e como mensageiros dele, nós precisamos ter muito cuidado para anunciar a sua palavra, para dar seguimento à sua palavra de forma fiel, sem cometer erros. E nós conseguimos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do que Deus quer que nós possamos falar com as pessoas, orando, lendo a Bíblia, vindo para a EBD. Então pergunta aí para os seus juniores se vocês estão motivados para ouvir as mensagens de Deus e passar para as demais pessoas com fidelidade. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa dinâmica e se você vai fazer aí na sua sala de aula. Não tem desculpa para você não fazer, é muito simples, é muito fácil, eles vão gostar e vai trazer uma reflexão bem interessante. E vamos agora para o nosso momento da história. A minha ideia hoje para vocês é que vocês possam montar com os alunos aí uma galeria de arte profética. Você vai levar aí algumas imagens da história, pode ser até o visual da revista. Se você conseguir adquirir também um outro visual que na internet você encontra, você vai levar algumas imagens e você vai mostrando as imagens para os alunos. Enquanto isso, vai complementando com as informações, enquanto eles montam um belo painel, enquanto eles montam uma galeria de arte aí na sua sala de aula. Vá apresentando as cenas aos alunos e complementando com as informações que estão aí na sua revista, tá? Primeira cena, apresente para eles o profeta Zacarias. Então, nessa primeira cena nós vamos conhecer o nosso herói. Leiam aí comigo
a legenda. Se você tiver aí imagens com legenda, você pode pedir para que eles possam estar lendo, ou então você lê na sua revista, mostra a imagem e lê na sua revista, que Zacarias, ele era um jovem profeta, ele era da linhagem dos sacerdotes. Como já falamos, ele começou a profetizar no mesmo período, na mesma época do profeta Ageu, no mesmo local do profeta Ageu. E ele traz essa mensagem de encorajamento para o povo de Judá, para que juntos eles pudessem reconstruir o templo do Senhor. Veja bem que coisa interessante do profeta Zacarias. Ele era ainda jovem. Então pense aí, juniores, vocês ainda jovenzinhos, ainda chegando na pré-adolescência, serem escolhidos por Deus para uma missão muito importante. É como se vocês fossem eleitos dentro da escola de vocês, em meio a tantas turmas, em meio a tantos alunos, vocês fossem escolhidos para ser o líder da escola, o líder do grupo estudantil da escola. Olha que responsabilidade, olha que coisa maravilhosa. Estarem à frente de todos os demais alunos para motivar os alunos a estudarem mais, a se dedicarem mais, a serem mais obedientes, a serem mais esforçados. Pense aí que privilégio. Ou então é como se vocês fossem escolhidos aí dentro da igreja para ser o líder do departamento. Pensa que coisa maravilhosa, que responsabilidade, mesmo ainda sendo muito jovenzinhos. Então foi isso que aconteceu com o profeta Zacarias. Ele ainda era muito jovem, mas ele foi chamado por Deus para uma missão muito importante de encorajar aquele povo. E vocês também são escolhidos por Deus. Vocês também, juniores, têm uma missão muito importante. E aí, vocês vão escolher ficar adultos, vão escolher ficar mais velhos para poder exercer esse chamado de Deus? Ou vocês já vão dizer sim prontamente para o Senhor nessa idade que vocês têm? Pergunta aí para os seus juniores. O povo naquela época estava muito desanimado. Era um povo que estava achando tudo muito difícil, um povo que estava triste. Era como se a gente começasse a montar um quebra-cabeças daqueles bem grandes, daqueles de 1000 peças, por exemplo. Quem que já tentou montar um quebra-cabeça de muitas peças? Então você começa empolgado, mas depois você vê que ainda falta muitas peças e você para, e você desiste, e você fica desmotivado. Era assim que o povo estava se sentindo naquele período em que o profeta Zacarias profetizou. E com a gente também acontece, da gente também estar desmotivado. Todos os dias a gente vem para a EBD e tem aquele dia que a gente se sente um pouco desmotivado para vir para a EBD. Ou então, quando você todos os dias vem para a igreja, se sente um pouco desmotivado em algum determinado dia para vir, ou para fazer uma atividade da escola, para fazer uma atividade em casa que o papai e a mamãe pediu, para poder cumprir com o desafio que você passou, o professor Tietio passou aí na escola bíblica dominical, para fazer o devocional em casa, por exemplo. Muitas das vezes nós também nos sentimos desanimados. Começamos bem fazendo e depois nos sentimos desanimados. No início do trimestre tá aquela animação, tá aquela alegria. No finalzinho do trimestre já não se preocupa tanto em ir para a EBD, em fazer o devocional, em ler a revista em casa. Era como aquele povo de Judá estava também naquele período. Então isso pode acontecer conosco, mas nós não podemos desanimar. Pergunta aí para os seus juniores se eles já se sentiram assim, se eles se sentem assim, se isso que você acabou de falar também acontece na vida deles. E qual é a reação deles diante desse desânimo, diante dessa falta de vontade de continuar? E foi diante dessa realidade que Deus entrega algumas visões para o profeta Zacarias. Ele recebeu essas visões porque ele não estava desanimado. Ele estava perseverando no Senhor, ele continuava firme, ele tinha amor por seu chamado, ele tinha amor pelaquilo que Deus tinha entregado para ele, pela responsabilidade, pelo chamado que Deus tinha colocado nas mãos dele. Então, Deus escolhe Zacarias para trazer algumas visões para aquele povo. Zacarias, ele era muito íntimo de Deus, ele orava constantemente, ele pedia para o Senhor Jesus: Senhor, fala comigo. E Deus, ele responde a Zacarias falando: ó, mostrarei a você o que está por vir. Pergunta aí para os seus juniores, vocês têm orado a Deus, têm pedido para que Deus revele para vocês os seus mistérios? Vocês têm vontade, têm desejo de que Deus fale com você de uma forma mais direta, em sonhos, através de uma mensagem profética, através de uma revelação? Vocês têm vontade?
Pergunta aí para os seus juniores, será que é possível Deus falar com você através de sonhos, através de revelação, mesmo você ainda sendo muito jovem? Pergunta aí aos seus juniores e pergunta se eles têm vontade, se eles têm buscado a Deus por isso. E as visões que Deus dava a Zacarias é como um trailer de filme. Já viram o trailer do filme? Que passa aquelas partes principais do que é que vai acontecer durante o filme, só aqueles flashes. Então as visões que Deus dava a Zacarias eram mais ou menos assim. Eram flashes, eram partes do que iria acontecer, do que Deus iria fazer no meio do povo, iria trazer, iria permitir que acontecesse no futuro. E ele estava antecipando isso para o profeta Zacarias. Olha que privilégio, olha que honra. Claro que não era todos os detalhes, mas era alguns flashes, uma ideia do que iria acontecer depois. Aproveita para deixar aí reforçado para os seus juniores que isso Deus deu a Zacarias porque sabia que Zacarias confiava nele, tinha intimidade com ele. E Zacarias, ele era capaz de ouvir e de ver de Deus o que Deus estava mostrando, interpretar e depois passar para o povo de forma fiel, tá bom? Como nós falamos lá no nosso momento da dinâmica. Zacarias tinha muita intimidade com Deus e nós hoje, o que é que nós podemos fazer para termos mais intimidade com Deus? Pergunta aí para os seus juniores. É orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é vir para a EBD, é vir para a igreja, é nos afastarmos das coisas que não agradam a Deus. Deixa aí que os seus juniores possam complementar a sua pergunta, responder, falar para você o que é que nós podemos fazer nos dias de hoje para termos mais intimidade com Deus. E se Deus fosse revelar alguma coisa para você, fosse te mostrar, te dar alguma visão, o que você gostaria que Deus te mostrasse? E como você se sentiria recebendo uma visão da parte de Deus, como Zacarias recebeu? E uma das visões que o profeta Zacarias recebeu foi visão de alguns cavalos, cavalo vermelho, branco e morenos. Eles simbolizavam o juízo de Deus que viria sobre o povo da terra no tempo certo. O povo ficou espantado quando o profeta Zacarias falou sobre aquela visão que ele estava vendo. E ele pôde trazer a reflexão, ele pode trazer aí a tradução, ele pode trazer o discernimento, a explicação para aquela visão que Deus estava dando a ele. Então esses cavaleiros, eles eram como agentes secretos de Deus que estavam patrulhando toda a terra. A visão era um recado poderoso de Deus para o povo desanimado. Era como se Deus estivesse falando assim: ei, não pense que eu estou distraído, eu estou no controle de tudo. Era como se Deus estivesse dizendo assim para eles, ó: ei, povo, não pense que eu estou distraído, não. Eu estou vendo tudo e eu estou no controle de tudo. Tudo que acontece no mundo, eu estou vendo. Eu vejo as nações e no tempo certo eu vou trazer justiça. Eu vou fazer com que o meu juízo, a minha justiça, seja feita. Vocês já perceberam que hoje em dia a gente vive um pouco dessa visão de Zacarias? Ouvindo aí que as coisas no mundo estão fora do lugar, que o governo é corrupto, que as coisas não estão indo bem, que está tendo guerra em outros países, que é como se a terra, se o mundo tivesse uma verdadeira bagunça, não é? Os pais da gente comentam sobre isso, os pastores na escola, e nós devemos nos lembrar dessa profecia que Deus entregou para o profeta Zacarias. Deus, ele está vendo tudo, ele não está distraído, ele não está aquém dessa situação. Deus, ele está vendo tudo, está no controle de tudo e no tempo certo ele vai trazer o seu juízo. Pergunta aí para os seus juniores saber que Deus está vendo isso tudo, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está atento ao que está acontecendo. Te deixa como? Te deixa tranquilo? Te deixa confiante? Por que você se sente tranquilo e confiante? Ou se você não se sente assim, por que você não consegue ainda se sentir tranquilo e confiante? Depois dessa primeira visão, que era uma visão onde Deus mostrava todo o seu controle, Deus mostra aí agora uma outra visão, que era a sua promessa. Então, nessa visão, o profeta vê o sacerdote Josué
com uma coroa, mostrando que Deus traria renovo espiritual para o seu povo. E diante dessa visão, a reação do povo foi uma reação de esperança. É como se estivesse havendo um jogo e o jogo estava difícil, parecia que o seu time ia perder, parecia que vocês não iam conseguir. Ou então, como se você estivesse estudando, as suas notas não estivessem indo boas, você estivesse tendo muita dificuldade nos estudos, parecendo até que você poderia perder de ano, mas no meio dali de tudo aquilo, o professor fosse lá e te entregasse um certificado de conclusão, ou seja, você já teria ali um vislumbre, você já teria ali um resultado final da sua aula, ou seja, da sua escola que você ia passar, que você no final ia passar de ano, ou então na situação do jogo, que no final o seu time iria ganhar. É como se alguém entrasse no meio do jogo, entregasse para o seu time, entregasse ali para o capitão do seu time a medalha e você tivesse certeza que independente de quão difícil estava o jogo, o seu time ia ser o campeão. Ou seja, aquela visão era uma promessa clara de Deus para o povo, falando, não importa como as coisas estão agora, se estão difíceis, se estão complicadas, se estão inacabadas, se vocês estão desanimados, não importa, porque eu estou no controle de tudo e no final vocês serão campeões, vocês serão vitoriosos. Eu vou honrar vocês. Aquela coroa na cabeça do sacerdote era Deus dizendo, eu vou honrar vocês de novo, eu vou trazer um renovo sobre vocês. E por fim, vem a visão mais importante de todas, que é sobre o Messias, é sobre Jesus. É uma visão que Zacarias ele profetiza sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Então essa profecia se cumpriu séculos depois. A mensagem era: alegre-se, o rei vem montado em um jumentinho. Olha só que coisa maravilhosa, quanto tempo antes de Jesus vir como forma humana e entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Pergunta aí para os seus juniores se eles já ouviram essa história. E aí, o profeta, muito tempo antes, o profeta Zacarias já estava trazendo essa visão com uma riqueza tão grande de detalhes. Isso é Deus, e só Deus faz isso. Olha que coisa bonita, isso é resultado da intimidade que Zacarias tinha com Deus. Então Deus mostrou isso de uma forma tão clara e tão precisa para esse profeta. E o que é bonito nessa visão, nessa profecia, é que ela vai mostrar a humildade de Jesus. Porque pensa aí, quando o prefeito chega em um local aí na cidade, como é que ele vem? Com um carro chique, cheio de gente acompanhando, não é? Se for o presidente vem com um monte de gente acompanhando, um monte de carros de patrulha, pessoas, seguranças. Se for um rei, meu Deus do céu, como é que o rei chega em um lugar todo cheio de pompas e circunstâncias, né? Todo cheio de aparato, de gente lhe seguindo, fazendo sua segurança. Mas no caso de Jesus, não. Jesus ia entrar ali montado em um jumentinho. Meu Deus do céu, que visão gloriosa da parte de Deus, mostrando a entrada de Jesus triunfante, não como um rei comum, mas como um rei cheio de humildade e graça. Isso mostra que o reino de Jesus não seria um reino de guerra ou de força, mas seria um reino de humildade, seria um reino de paz, seria um reino de amor. E essa profecia se cumpriu perfeitamente, foi exatamente assim que aconteceu. E isso nos mostra que a palavra de Deus é verdadeira, porque essa profecia se cumpriu na íntegra, nos mínimos detalhes. Então, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, porque assim como a profecia de que Jesus viria montado em um jumentinho se cumpriu, a profecia também que nos fala que ele voltará para nos levar para morar no céu também vai se cumprir, porque as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Pergunte aí para os seus juniores o que vocês acham que a escolha de Jesus por um jumentinho para entrar como rei em Jerusalém mostra, que tipo de rei ele é. Pergunta aí para os seus juniores. Assim foi o ministério de Zacarias. Era um ministério de
amor, era um ministério que encorajava o povo à obediência, era um ministério que sempre apontava para um futuro de fé, um futuro feliz, um futuro direcionado pelo próprio Deus. Então, o povo começou a se sentir fortalecido, o povo começou a se sentir animado mais uma vez, e eles falavam: Deus está conosco, então vamos continuar. Isso tudo diante da profecia de Zacarias. Zacarias foi como um técnico espiritual para o povo, ele não só apontava os erros, tá? Ou um professor na escola que não só aponta os erros, mas também mostra o que é o certo, mostra o caminho certo. O professor aí da EBD, você tio, Zacarias era como você. Deixa claro aí para os seus juniores, como pastor da igreja, que mostra pra gente onde é que tá o erro, mostra pra gente onde é que a gente precisa melhorar, mas mostra também o caminho a ser seguido, nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá força para continuarmos fazendo o que é certo. É como se Zacarias fosse aquele técnico, aquele professor, aquele pastor que está sempre ali perto dizendo: vocês conseguem, sigam em frente, Deus está com vocês, não desanimem. Então, que coisa boa é quando você está um pouco desanimado, quando você está um pouco sem coragem, como, por exemplo, no caso que nós falamos sobre montar o quebra-cabeça de 1000 peças. Você está desanimado e chega alguém na sua casa e vê que você ainda não terminou e diz: você consegue, eu vou te ajudar, vamos juntos, vai dar certo. Olha que coisa maravilhosa, e você recebe um renovo diferente, uma força diferente, um ânimo para continuar. E Deus faz isso com a gente, Deus nos encoraja para que a gente também possa encorajar outras pessoas. Pergunta aí para os seus juniores: e agora, vocês conseguem encorajar quem? A partir de hoje, vocês estão dispostos a também encorajar as pessoas que estão ao lado de vocês? Um coleguinha que está desanimado para vir para a EBD, vocês estão dispostos a encorajar, a falar que Deus está vendo ele, que Deus vai ajudar ele, que ele não pode desistir, que ele precisa se animar, que ele precisa voltar a vir para a EBD? Ou seja na família, em casa, seja na escola, será que vocês estão dispostos a animarem, a trazer uma palavra de renovo e de esperança também para as pessoas que estão aí próximos de vocês? Então nós somos chamados para ser como Zacarias, para trazer uma palavra de ânimo. Pergunta aí para os seus juniores: qual foi a última vez, quem foi a última pessoa que encorajou vocês a fazerem alguma coisa? Então, é bom? Qual é a sensação quando isso acontece? Então, vocês precisam fazer assim com as demais pessoas. E que bom que essa palavra, que bom que essas visões de Zacarias chegaram até nós para também nos animarmos, né? Que coisa maravilhosa. E que bom que essa palavra também chegou até nós, que bom que essas profecias que Zacarias recebeu de renovo, de ânimo, também serve para nós, também é para o tempo em que nós estamos vivendo. E tem um salmo que vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. Pergunta aí para os seus juniores se eles já viram uma palmeira, o que é que acontece com uma palmeira. Não sei se aí na sua região tem. Deixa aqui nos comentários se aí na sua região tem uma palmeira. Então, quando o vento balança muito forte, a palmeira ela se curva bem, vira bem para um lado, vira bem para o outro, mas ela não quebra, ela continua firmada. As suas raízes estão fortes no chão, então ela não se quebra. Nós também precisamos ser assim, precisamos estar firmados em Deus, para que quando vem as dificuldades, o desânimo, a luta, a gente também não venha quebrar, não venha desistir, não venha desanimar. Podemos até ficar tristes como a palmeira, né, se curva, mas nós não vamos desistir, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, Deus é quem nos sustenta. Aproveita e pergunta aí para os seus juniores, para terminar esse momento da história, qual a promessa de Deus feita aqui através do profeta Zacarias que te motiva a permanecer firme como uma palmeira. Pergunta aí para os seus juniores, leva os seus juniores à reflexão. E não esquece não de fazer aí um momento de conclusão, de reflexão com os seus juniores. Entrega para eles pedaço de folha de papel, pede para que eles possam estar escrevendo uma palavra de esperança, de ânimo, por exemplo, renovo, Jesus vem, Deus está no controle. Pede que eles possam estar aí escrevendo nesses papéis uma palavra. Eles podem estar também enfeitando esse papel. Constrói um megafone, porque
O profeta Zacarias, ele foi como um megafone de Deus para o povo, falando palavras de esperança. E eles vão usar esse megafone para declarar para os colegas uma palavra de esperança e levar para casa para poder declarar durante a semana, declarar para a família deles também uma palavra de esperança e de ânimo para aquelas pessoas que porventura estejam desanimados aí no seu ciclo de amizade. E faz atividade, crente, faz atividade da revista, valoriza a revista, valoriza as crianças que adquirem a revista, isso é muito importante, é uma forma dos pais em casa terem aí o acompanhamento do que os alunos estão fazendo na escola, o que eles estão aprendendo aí na tua escola bíblica dominical. Se você tiver uma atividade extra, faz também, que vai ser maravilhoso. E não esquece, interage com teus alunos durante a semana. E eu já quero perguntar para você o que você está programando, o que você está preparando para a aula de número 13, que é a aula de encerramento do trimestre. Já está tudo pronto? Tem uma festinha preparada? Então corre, crente, que ainda dá tempo. Se você tem interesse em adquirir o nosso material para o encerramento do trimestre, já sabe. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. E lá você vai ter todas as informações. Mas nós temos certificado, nós temos topo de bolo para você fazer um bolinho para os seus alunos. Sugestão de lembrancinha, de apresentação para você fazer na nave da igreja. Enfim, você vai ter todo um aparato para o teu encerramento do trimestre. Não esquece não do nosso álbum de figurinhas para fortalecer o teu terceiro trimestre, tá bom? Vou deixar aqui um vídeo para você assistir e ver como é maravilhoso nosso álbum de figurinhas. Adquira já o nosso álbum de figurinhas para melhorar a frequência na sua escola bíblica dominical. Você vai distribuir para os seus alunos o álbum de figurinhas no início do trimestre e a cada aula você vai entregar a figurinha correspondente àquela lição para os alunos que estão presentes, motivando ainda mais a participação. Você também pode entregar figurinhas bônus por trazer a Bíblia, dar lição, responder a atividade ou participar em sala de aula. Vai ser bênção pura sem mistura e vai te ajudar a fortalecer a frequência na tua escola bíblica dominical. Não perde tempo não. Adquire já essa novidade para a sua classe nesse terceiro trimestre de 2025. Muito obrigado por estar conosco. Deus continue abençoando a tua vida. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.